Olá, estamos aqui agora porque eu resolvi fazer um tutorial para que quem tiver interesse, né, construir overlays dentro da plataforma Stream que a gente tem usado aí para realizar as lives do IPC principalmente, tá? Então, inicialmente, a gente vai ver aqui que a gente vai achar os overlays onde tem aqui em Brand. Vocês vão perceber que já tem alguns overlays aqui já instalados, cada unidade tem colocado o seu, mas você tem algumas formas de aproveitar um pouco dessa área. Então vocês percebem aqui, ó, overlay, tá bom? E aí nessa área a gente vai inserir figuras que podem ficar dentro da plataforma, ou seja, muitos não precisarão usar o PowerPoint em alguns momentos e pode usar, por exemplo, overlays, caso tenha interesse e caso isso seja adaptado ao que a gente, né, quer colocar lá durante a live. Então, basicamente, a gente vai ver aqui alguns, tá? Esse aqui não tem fundo. Esse aqui, o que é que tem minha foto, não tem fundo também. Todos que eu estou colocando aqui, nenhum tem fundo, tá? E, aliás, esse aqui, nenhum tem fundo. E o que acontece? Nós podemos colocar no overlay, inserir textos também, que podem ser juntos com figuras, certo? Esse slide aqui de uma projeção consciente, geralmente ele cobre toda a tela. Ou você tem que usar ele em PowerPoint e colocar lá o palestrante, o apresentador, numa área menor, né, numa janelinha menor, e aí vai aparecer aqui da mesma forma, tá? Essa é uma forma alternativa que a gente tá colocando aqui para quem tiver interesse fazer, tá bom? Então, gente, inicialmente, o ideal é que todos abram uma pasta, certo? Na área de trabalho. Abrindo essa pasta na área de trabalho, você vai colocar qualquer nome que você queira para quando a gente começar a partir para essa segunda etapa já ter essa pasta aí. Então, tem duas formas de fazer. Uma é abrir uma plataforma chamada remove.bg. Então eu vou colocar ali para ver como é que a gente acessa ela. Inicialmente, quando a gente coloca remove.bg, a gente vai dedicar aqui nessa área, tá bom? Qual é a função dela? Retirar fundos de imagem, para que facilite a gente colocar lá no overlay aquela imagem vazada sem fundo e aumentar o espaço de interação do professor durante a apresentação. Então eu vou aqui fazer o primeiro teste. Aqui já tinha até uma imagem que eu tinha colocado, tá, gente? Então a gente pode colocar aqui, ó, uma imagem com fundo, tá? Essa imagem pode sim ser aproveitada para o overlay e ela ficar com esse fundo aqui e a gente pode colocar lá na tela, tá bom? Mas eu vou preferir tirar o fundo dela. Então vocês vão perceber aqui, ó, que o fundo da imagem vai ser retirado e ela vai ficar vazada. Eu vou baixar essa foto, essa imagem. Aí eu venho aqui em mostrar a pasta, é a forma que eu tenho que ele vai apontar lá o caminho, eu copio, entro em área de trabalho e vou lá onde tem live, colo, tá? Ok, já colo aqui. Tá bom? Ela tá uma imagem vazada e tem uma aqui com fundo e outra vazada. Por que essa imagem vazada é interessante? Então eu vou mostrar para vocês agora qual a importância disso. Então, eu venho aqui no overlay, clico aqui no mais e baixo essa foto vazada. Já tinha até uma aqui, né? Mas eu coloquei outra para mostrar a vocês como é que a gente faz isso. Então, ó. Então, quando a gente fizer a apresentação, o professor vai aparecer aqui a imagem aqui. Eu já fiz outras retiradas de fundo, às vezes distorceu muito a imagem, não foi interessante. E tem outra forma também de entender que, às vezes, você pode usar o fundo porque fica inviável nós tirarmos o fundo de uma imagem que na realidade é bem apresentável. Por exemplo, essa imagem aqui, não retirei o fundo dela. Preferi colocar ela do jeito que estava, mas só que vocês vão perceber aqui algumas alterações, tá? A imagem aqui de uma Concierge, o Mental Soma, que foi para realizar a apresentação no dia. Então, isso é uma forma, removemos o fundo, mas em alguns casos a gente às vezes quer arrumar essas imagens que a gente colocou aqui de uma outra forma. Então a gente às vezes precisa usar
um outro aplicativo ou uma outra plataforma. Aqui a gente vai usar esse editor de fotografia. Vocês também vão ver esse endereço lá no descritivo do vídeo. Vocês podem digitar, entrar nessa plataforma e o negócio é o seguinte dela. Você tem algumas formas. A gente já encontrou uma foto que estava aí, que foi de um trabalho anterior que eu fiz para exemplificar. Então, eu vou colocar outra imagem. Então, o ideal para apagar, eu não consigo mexer com ela, nada. Agora, na realidade, me desculpe, eu vou voltar à tela anterior para mostrar o ponto de origem. Então, eu entrei, acessei, tá? Aqui vocês vão ver que já tem um endereço meu aqui, eles me pediram um cadastro, mas tudo isso é bem fácil. E aqui eu venho em criar novo. Já tem aqui um nome qualquer, não precisa alterar o nome nesse primeiro momento, criar novo. Qual é o outro passo? Eu venho aqui em adicionar imagem, vocês vão ver que tem um monte de funções aqui que vocês podem utilizar para diversas coisas, inclusive fotografia, fazer recorte, você pode lançar uma imagem aqui, recortar, apagar, funciona como um editor comum, tá? Mas para o nosso caso, a gente quer usar isso para posicionar as imagens durante a captura do overlay. Por que posicionar? Às vezes a imagem está muito grande, está pequena, então é ideal a gente colocar uma imagem, ó, essa imagem mesmo aqui, ó, ela é grande. Eu coloquei aqui, vim aqui em imagens, procurar, adicionar atual, ó. Então ela vai cobrir a foto do professor. Então qual é a função desse editor para a gente? É justamente essa, ó, eu posso diminuir e ver mais ou menos qual é a posição que ela vai ficar durante a apresentação. E às vezes, quando eu for lá salvar no overlay, a foto fica muito pequena, as letras também pequenas, então eu tenho que ter um cálculo mais ou menos aproximado de onde botar isso aqui. Então muitas vezes vocês vão ter que deixar até a câmera ligada e se posicionar na frente, depois que vocês inserirem lá no StreamYard para ver se está tudo certo. E aí vocês realizarem uma nova transformação da imagem. Então essa imagem está aqui, ela tem fundo, tá, gente? Nós vamos salvar ela. Aqui foi salva. Eu venho aqui ela sozinha, mostrar na pasta. O que é que eu faço? Copiar e vou lá na área de trabalho e coloco lá na minha pasta live. Colei, pronto. Tem uma figura aí para inserir lá. Olha qual é a diferença disso. Então, nós vamos fazer o seguinte, das duas formas. Vamos incluir no sinal de mais overlay. Vamos colocar a foto inteira, primeiro, aquela que não está vazada, que tem fundo e no tamanho normal. Olha o que acontece. Tá? Fica inviável para... Não fica inviável. A gente pode colocar aí para apresentar na frente do professor enquanto ele fala. Mas podemos manter o professor, enquanto fala, fazer com que essa imagem apareça. Então, aqui a gente pode também excluir. Ó. Cliquei na imagem e excluo. Não vou usar ela, então eu venho aqui de novo no mais e a gente viu que a gente salvou uma imagem menor, tá? Que eu também podia usar a imagem vazada. Olha ela aqui de novo. Aparentemente dá uma imagem simples, dá para a pessoa entender, né? Mas você pode ir lá no editor de texto e fazer uma arrumação. Você percebeu que a imagem está pequena, ó, a gente clica aqui e ela não funciona. Então, para ativar a imagem, você tem que clicar em imagem. Aí você volta de novo, ó. Aumenta ou muda o tamanho, você escolhe a posição, salva de novo e coloca lá no overlay. Você salva na sua área de trabalho, na sua pasta. Ok? Então esse editor basicamente ele tem essa função. Então temos um para remover fundo. Nem toda foto, gente, ela vai precisar a gente remover o fundo da foto, tá? Muitas fotografias a gente já tem o fundo de foto, ela já vem simples. Então eu vou excluir essa imagem. E aí eu vou voltar lá no editor, no StreamYard de novo, para mostrar o processo, como fica, de algumas coisas que eu já fiz. Então, por exemplo, princípio da descrença. Eu percebi que o princípio da descrença, para ele ficar destacado, eu tinha que mudar as cores da fonte. E para fazer isso, no editor, o que é que eu faço? Ele pode inserir texto também, ó, texto. Ele inseriu um texto aqui, mas eu também posso inserir outro texto, ó. Eu percebi que eu teria que criar várias abas de texto para poder modelar isso aqui. Então eu modelei a primeira, eu coloquei não acredite em nada.
tá? A segunda tem a segunda, ó, ele desativou. Eu tenho que ir lá em texto de novo para não ficar batendo aqui. Então eu clico nele e boto tem as suas experiências pessoais e tal. E a terceira para outro texto que está lá aquele texto do final, tá? Então aqui, o que é que eu fui ver aqui? Primeiro, modelar, ela quando você muda a cor dela, configura, ela fica uma coisa só. Você não pode alterar o não de uma cor, acredite de outra. Você não pode estando aqui nesse processo, numa mesma aba. E o detalhe é que você, em cada texto que você compõe aqui, você vai criar sua cor diferenciada. Ele muda a cor, tá? Você pode usar isso aqui, é clicar em qualquer cor e cá você ajusta, tá? A cor que você quiser. Ó, preto, amarelo, verde. Geralmente eu coloco cores que deem destaque, que elas não se misturem na hora da apresentação. Então, essa aqui eu já botei, digamos, não acredite em nada. Ó, achei que o tamanho está grande. O que é que eu faço aqui? Eu venho, reduzo o tamanho dela. Geralmente eu coloco 50. Eu tento adaptar a imagem para que fique melhor do que eu for colocar. E essa também está grande. Eu posso colocar nela também a mesma fonte, 50. Ok. E aí, gente, a gente vai modelando os textos, formatando ele dessa forma, certo? E aí eu tive que realmente adaptar ele embaixo, porque o fundo que estava utilizando lá do cenário, a cor não combinava para baixar isso aqui. Resultado, você também pode junto inserir uma figura, junto com o texto. Você pode procurar uma dessas figuras aqui e colocar junto com o texto. Você também pode usar um outro tipo de imagem, que foi uma imagem apresentável, que é o quê? A imagem que você vai usar com gráfico, por exemplo. Você pode usar todo tipo de imagem. Então, você pode usar um fluxo de imagens que pode ajudar você a apresentar, por exemplo, um ciclo. Um ciclo de uma determinada situação que está ocorrendo durante uma descrição que você está fazendo durante o evento. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu montei esse ciclo aqui no PowerPoint. Se eu não me engano, essa figura ela já está pronta, já está vazada, tá? E aqui a gente tem outra figura aqui. Está meio misturado, tá, gente? Eu vou excluir aqui para não... Vou excluir todas essas letras. E aí vamos inserir ela de novo, tá? Então vamos inserir uma figura, uma imagem. A gente tem aqui uma imagem numa pasta que eu coloquei. E aí a gente tem aqui uma imagem que já está pronta. Então você pode preparar essa imagem no PowerPoint. Então, como é que a gente vai fazer isso no PowerPoint? A gente vai baixar, vai inserir no Smart lá vários gráficos desses que tem, mas geralmente ele vem lá com fundo branco, com a tela. Na realidade, essa é meio que uma imagem já separada. O que você vai fazer? Você vai gravar, salvar essa imagem, colocar aqui, e essa outra imagem também você coloca ela lá separado naquela pasta e vai deixar, e depois você vai juntando as peças. Até esse imã aqui foi separado, tá? Então, gente, essa parte aí, caso vocês se interessem, eu posso divulgar um outro tutorial mostrando como a gente monta esses cenários aqui também, tá? E ver que vai ser uma questão de prática e todas as 3 plataformas são fáceis de se utilizar e simples. Tá bom, pessoal? Então, encerro aqui esse tutorial e nos vemos em breve.